A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 9 de novembro de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Fernando Martins. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem semanal, vamos falar sobre a presença do público nesse campeonato brasileiro. Você sabia que apenas 4 times ocupam mais de 50% de seus estádios nesse Brasileirão? Mas quem chama atenção nesse ano é o São Paulo, que baixou seus ingressos e passou a lotar o Morumbi. Será que diminuir esse valor é a maneira mais saudável de atrair a torcida? Para entender mais sobre essa estratégia, conversamos com o jornalista dos canais ESPN, Thiago Simões. Além de entrevistas com o analista de marketing Amir Somoji e com o dirigente do São Paulo, Roberto Natel. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Vinícius Martins, Luiz Moraes e eu, Fernando Martins. Vamos aos destaques de cada integrante, começando com Carlo Napolitano. Olá amigos ouvintes, amigos da mesa. Vou falar um pouquinho sobre a venda de ingressos para a Copa do Mundo, sobre o uso do Parque Aquático Júlio Delamare nas Olimpíadas do Rio em 2016 e o embrólio envolvendo os centros de treinamentos do São Paulo e do Palmeiras e a Prefeitura Municipal de São Paulo. E os seus destaques, Tuca Américo? Bem, saudações amigos, ouvintes. Falar sobre Bernardinho para governador do Rio, ameaça em relação à segurança durante a Copa e as novas marcas, né, de moda que invadem as quadras de tênis. E quais são os seus destaques, Vinícius Martins? Olá ouvintes, olá amigos da mesa. Hoje eu vou falar sobre dívidas dos clubes e a possível volta do Lucas para o São Paulo. E você, Luiz? Uma vaia pro Domingão do Faustão, que cometeu um erro crasso sobre automobilismo, e um aplauso ao São José, bicampeão feminino da Taça Libertadores. E você, Fernando Martins? Bom, para não fugir também do futebol, né, um assunto mais tratado aqui pelo nosso programa, vou falar um pouco de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Mas vamos iniciar então com as Olimpíadas, ou os preparativos para ela, com Carlo Napolitano. Então, comentário é sobre a reviravolta na decisão sobre o uso do Parque Aquático Júlio Delamare para as Olimpíadas 2016. Nós já comentamos aqui no programa que no primeiro momento esse parque seria demolido, né, todo o complexo no entorno do Maracanã seria demolido para construir estacionamentos e lojas para a empresa que fez o arrendamento do Maracanã e para uso na Copa do Mundo do ano que vem. Comentamos aqui também naquela oportunidade que o governo do estado do Rio de Janeiro voltou atrás na decisão de demolir aquele complexo e fez, na verdade, o tombamento como patrimônio desse parque aquático e do parque esportivo que também há no entorno do Maracanã. A notícia que saiu agora é que o comitê organizador das Olimpíadas aqui no Brasil já declarou nessa semana que o Júlio Delamare será usado, né, nas Olimpíadas 2016 para a primeira fase do polo aquático, né? Talvez aí uma vitória dos esportistas e da sociedade brasileira, sociedade carioca, de preservar esse parque que é histórico, que é tradicional, no entorno do Maracanã, né? Mas o que me chamou a atenção na notícia é que a piscina não é coberta, né? E talvez tenha um jogo ali de polo aquático no inverno brasileiro. É um inverno carioca, mas é um inverno, né? Não sei, eu tentei até lembrar se alguma Olimpíada já teve atividades aquáticas a céu aberto. Eu me lembrei da natação nos Jogos de Barcelona, né? Mas Barcelona, acho que no período das Olimpíadas é um calor tremendo, né? Agora no Rio de Janeiro já faz um frio. Como que os atletas vão suportar um jogo numa temperatura mais baixa, muito embora a piscina possa ser aquecida e por diante. Então eu coloco essa questão para vocês aqui. Alguns jogos podem até ser adiados, uma possível chuva também que acaba caindo. Porque molha a bola? Vai molhar a bola, atrapalha o jogo? Mas daí deve atrapalhar totalmente o jogo ali, acredito eu, não sei, pelo menos nunca vi uma competição aquática abaixo de chuva, sem ser uma maratona aquática. Eu me lembro que aqui no BTC tinha uma piscina de polo aquático que era coberta, né? Então não sei se é possível jogar
esse esporte com chuva mesmo, Luiz. Eu não sei se atrapalha a visão, pode pingar a gota da chuva nos olhos do atleta, não sei. Então me preocupou a foto. Não, mas ele já está dentro d'água, Carlão, não faz sentido. Eu acho que a única questão de segurança que se envolve, que pode ser envolvida, que o Brasil, como a gente sabe, é o país onde se cai mais raios no mundo. E não se recomenda que a pessoa fique dentro de uma piscina no caso de uma tempestade, por exemplo. Mas eu não vejo problema, não. Mas eu acho que a notícia é boa, né? E é uma cobrança da população do Rio de Janeiro, que sempre considerou esse entorno do Maracanã como uma área nobre para a prática do esporte, né? Já teve a discussão em relação à pista de atletismo, a relação ao entorno, até a tribo indígena que não queria ter o seu espaço A tribo ocupado, tinha uma escola e tudo isso foi tá? preservado nessa decisão do governo. Então acho que foi uma decisão sábia, porém esperamos que não seja tardia. Legal. O outro assunto é sobre o sucesso na venda dos ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem, não é? Domingo sai o resultado, amanhã? Até o dia 10. Até o dia Você já 10. recebeu seu... Não, até agora nada. Eu não consigo, caiu no cartão de não crédito? Não caiu no cartão de crédito. Também tento entrar no site da FIFA, no portal dos ingressos, lá está bloqueado, que eles anunciam ou por mensagem no celular ou através por correio eletrônico, via correio eletrônico, então até agora não recebi. Mas várias pessoas já receberam até a notificação do débito, mas o que me chamou a atenção foi uma revolta, Tuca e amigos, dos argentinos, nossos irmãos, né, que eles reclamaram que é uma vergonha mundial que os argentinos tiveram pouca quantidade de ingressos no sorteio realizado. Foram quase 270 mil solicitações de argentino e somente 4.500 foram contemplados. Dá para se pensar numa revolta dos argentinos, Tuca? Você que é um conhecedor lá dos argentinos, eles podem reclamar de boca cheia? Eu acho que é uma frustração mesmo. Eu conversei com alguns amigos, né, e a expectativa da Copa no Brasil é muito grande, porque de certa forma, é até mais fácil um argentino assistir um jogo em São Paulo, no Rio de Janeiro, do que nós assistimos um jogo em Manaus. Então, quer dizer, a proximidade geográfica cria uma expectativa muito grande, não só de ver os jogos da seleção argentina, mas de outras equipes também. Eles acompanham muito de perto o futebol europeu, eles têm um apreço muito grande em relação ao futebol espanhol. Quando você pega os jornais argentinos, falam muito do campeonato espanhol. Eu acho que realmente é uma frustração, e eu acho que, não defendendo o meu lado portenho, mas cria mesmo, porque eu costumo falar que o Brasil não é o país do futebol. O país do futebol é argentino, eles gostam muito mais do futebol que a gente. Eu fiquei pensando numa quebra das relações internacionais, né? Mas Cristina seria... Kirchner sair pedir para a Argentina sair do Mercosul. Eu acho que o Papa intercederá em favor da Argentina. Mas a reportagem do Lela foi bem feliz nesse sentido, porque o número de reservas dos argentinos foi aproximadamente 270 mil e apenas 4.500 contemplados. Isso representa 2% das solicitações. E se eu não me engano, numa estatística anterior, os países que mais buscaram ingresso foi o Brasil, parece depois a Argentina e depois os Estados Unidos. Isso. Daí o Brasil, das solicitações, 14% foram contemplados. E dos americanos, das solicitações, 17% foram contemplados. Né? E os outros países da América Latina? Porque são países que estão próximos, estão do lado do Brasil, alguns estão do lado de Manaus, por exemplo, e talvez eles também não tenham tido essa contemplação tão grande como o Brasil e os Estados Unidos. Mas o que se esperava era uma invasão de argentinos, porque eles... É só imaginar, quando tem um show de rock, é que normalmente os shows que tem aqui tem lá, né? Mas um show, por exemplo, que não acontece na Argentina, eles invadem e vêm pra cá. Com certeza, se tiver numa turnê dos Rolling Stones, se tiver um show no Brasil e não tiver em Buenos Aires, vão ter 20 mil argentinos aqui pra ver um show dos Rolling Stones. Em final de Libertadores deve ter um número equivalente a esses 4.500. Teve uma nota da Folha de São Paulo falando que a FIFA ela fez alguns, digamos, débitos da conta, tipo um teste de débito para ver se a pessoa conseguiria pagar, e aí sim ela daria o ingresso para essa pessoa, né, que tentou pelo sorteio. Pode acontecer que talvez, por exemplo, os Estados Unidos tem uma porcentagem maior, porque tem mais condições financeiras de bancar esse ingresso. E a crise argentina tem uma questão também, viu, Luiz? Para quem já foi para Buenos Aires, o uso de cartão de crédito pelos argentinos não é uma coisa muito comum, né? E talvez eles, com a questão da crise, eles tenham uma limitação em ter um crédito em dólar.
Pode em ser. relação ao cartão internacional. Então, isso é uma especulação, mas eu acho que pode fazer um certo sentido. Mas de outra forma também, eu acho que tem um número muito maior de pessoas com condições financeiras, ou seja, pessoas ricas, né, do que os 4.500 que foram contemplados. Não, isso sem dúvida. Então, eu acho que realmente tem alguma coisa estranha e vai gerar um protesto muito grande. Agora vamos ver aí nessa segunda rodada de venda de ingressos, que quem chega primeiro leva, se a gente não tem uma invasão argentina na segunda etapa. Pelo menos para os jogos do Brasil eles não vão assistir, que já estão esgotados, né? Não vai ter torcida contra. Não vai ter torcida contra. E o terceiro assunto que eu queria comentar é a... Desculpa, Diga. Carlão, mas embora esse mito da torcida contra o Brasil é mais da nossa parte do que da deles. Né? Eles têm, na verdade, o que existe é um grande respeito pela seleção brasileira. Eles respeitam muito e conhecem muitos nossos jogadores, até jogadores antigos. Jovens conhecem mais os nossos jogadores antigos do que os jovens brasileiros. Agora no jogo contra a Inglaterra, né? Aí eles iriam torcer contra. Aí mesmo. sim, aí eu creio que seria a grande torcida contra. A grande secação, como a gente diz por aqui, né? E um terceiro assunto, bem rapidamente, é para comentar sobre a decisão da Prefeitura Municipal de São Paulo de retomar os terrenos que abrigam o centro de treinamento do São Paulo e o centro de treinamento do Palmeiras na Barra Funda. A Prefeitura anunciou que a primeira retomada será no centro de treinamento de São Paulo, que se dará em 2022. E aí o São Paulo já está tentando se mobilizar para reverter essa retomada do terreno e tentando equiparar essa retomada ao CT do Palmeiras, que tem o prazo até 2078, e do terreno que abriga o ginásio, o estádio do Corinthians, o Itaquerão, que também é até 2078. Esse assunto foi anteriormente comentado aqui no programa pelo nosso traidor, né, e desertor Júlio Penariol, que por motivos de emprego está deixando o programa, mas na semana que vem ele estará aqui para fazer a sua despedida oficial, né, do Observatório. Mas mandar um abraço aí para o Júlio, eu lembrei dele quando li essa reportagem. E assim, em termos estritamente jurídicos, essa minha área talvez tenha uma isonomia. Né? Se há uma concessão de uso do terreno, uma doação de uso para um clube até 2078 e para um outro clube também até 2078, eu acho que é justificável esse pleito do São Paulo de ter essa prorrogação. Né? Que o uso lá do terreno no CT da Barra Funda do São Paulo fique até 2078 também, muito embora o Vinícius comentou em off que esse prazo é muito longo. O ano de 2078 vai ser bastante discutido, então, né? Até lá. Lá nós teremos várias notícias, precisa ver quem vai ser o prefeito na época. Lá o vai... Corinthians já é tricampeão da Libertadores. Vou deixar aquela frase final: quem viver verá. Bom, e vamos agora aos comentários estendidos de Tuca Américo. Bem, amigos, vamos lá. Essa semana aí, o eterno presidenciável tucano, Aécio Neves, divulgou e foi propagado pela mídia, principalmente pelo jornal O Globo, que ele teria convidado o técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, Bernardo Rezende, o Bernardinho, para ser candidato do PSDB ao governo do Rio de Janeiro. E uma vez noticiado o fato no Globo, imagine que isso aconteceu uma reação em cascata e tudo quanto é blog, site, rádio, acabou repercutindo essa notícia. O que na quarta-feira dessa semana agora passada, o Bernardinho veementemente negou. Disse que não, que ele está focado aí na Copa dos Campeões Mundiais de Vôlei, que ele parte agora na próxima semana para o Japão para disputar, né? E que ele não é candidato de forma alguma. Então fica estranha essa jogada, né, com a intenção talvez de tumultuar um pouco o processo eleitoral lá no Rio de Janeiro. Mas você acredita que ele tenha se candidatado e desistido? Não, ele nem tentou? Não, o que acontece é o seguinte, a grande fofoca, entre aspas, o que aconteceu é que há um tempo atrás, né, o Bernardinho havia se filiado ao PSDB. Agora, se filiar não quer dizer que vai ser candidato. E causa estranhamento também no momento em que ele é técnico da Unilever, está em preparação com a seleção brasileira, tendo um planejamento com o objetivo dos Jogos Olímpicos 2016. Então fica, na minha cabeça, uma atividade incompatível. Mesmo que aqui não seja eleito, a questão da campanha e tal. Meu caro Tuca Américo, para o bem do vôlei masculino, eu acho que seria excelente se ele fosse candidato ao governo do Rio de Janeiro. Né? Então me porque diga... Eu acho que a atuação dele já deu, acho que o estilo dele já cansou.
Acho que já cansou os jogadores, acho que os últimos resultados aí, em especial nas Olimpíadas, demonstram. Mas eu peço seria- depois A tréplica, a réplica. Se seria bom para a seleção masculina de vôlei ele se candidatar ao governo do Rio de Janeiro, seria bom para o povo carioca ele se candidatar ao governo do Rio de Janeiro? Nossa, ia ser esquisito, né? Imagina a bronca que ele ia dar na turma lá no Rio de Seria Janeiro. uma né? grande sacada ele como candidato? Mas ele dá muita bronca, né, nos carioca. Na verdade é o seguinte, existe já, eu acho que houve um momento de desgaste do Bernardinho, mas eu acho que no último mês ele promoveu uma grande renovação, acho que eu comentei há 2 programas atrás, essa renovação da seleção. Agora é lógico que toda renovação, quem tem que mostrar a força agora são os atletas, não depende só do técnico, mas eu acho que caiu a ficha do Bernardinho, ele tem condições de preparar um bom time, né? Mas eu acho que ele tem feito um trabalho exemplar. Ele foi vice-campeão olímpico, né? E o Brasil vem Mas tendo eu acho que tá resultados. desgastado, Tuca. Mas que aí desgastou, acho que o estilo dele desgastou. acho mas que o quando eu jogador- olho também, quando eu acho que tem que substituir uma pessoa, acho que tem pelo menos ter 1 ou 2 ou 3 nomes para pôr no lugar. E quem são Né? esses nomes? Então, Existem? eu não vejo ainda pessoas, né? Eu acho que isso sim é um problema da Confederação Brasileira de Voleibol. Eu acho que ela não está treinando técnicos em nível internacional, né? Que possam substituir imediatamente o Bernardinho. Para você preparar um técnico para ter a experiência internacional que o Zé Roberto tem, vai ser uma coisa difícil, porque são técnicos que são referências em nível mundial. Né? A partir desses técnicos, ela começou um pouco atrás, mas o Brasil criou uma escola de voleibol. Então acho que é uma coisa complicada. O Zeca deve estar espumando de raiva lá em Portugal, né? Fala, tu que é puxa-saco do Bernardinho. Mas assim, eu vou repetir o que eu digo sempre, é só olhar a estatística e ver o que ele fez, né? Então acho que, por enquanto, ainda não vejo o nome. Eu gostaria que a gente tivesse o nome até para evitar essa Tuca, acomodação. E o técnico do Cruzeiro, que eu não sei o nome no momento, mas que foi o campeão mundial de vôlei recentemente, né? O que você acha? Então, mas eu acho... Por favor, puxa o nome dele, esqueci o nome dele também. Eu acho que é o seguinte, Fernando, ele precisa trabalhar junto num tempo. Eu acho que ele poderia, como auxiliar técnico, por exemplo, ou qualquer eventual auxiliar técnico, participar como técnico efetivo durante uma liga mundial em que o Bernardinho tivesse em afastamento, ou poderia o Bernardinho disputar o governo do Rio. disputar o governo do Rio, ou, né? Ou criar, por exemplo, como já aconteceu na seleção brasileira, o Bernardinho ser um supervisor técnico, né? Um coordenador técnico e preparar, trabalhar em conjunto, como tá o Parreira com o Filipão, como foi o Zagallo com o Parreira. É um técnico argentino, chama Marcelo Mendes. O Marcelo Mendes, claro. E o próprio técnico da Argentina também, que esqueci o nome, então a minha memória tá horrível hoje, hein? Eu acho que são nomes importantes, mas aí vai fazer parceria com o Rubem Manhano, né? Talvez não tenha a aprovação da torcida brasileira. Mas eu acho que não é a questão, Fernando. Eu acho que o Brasil tem condições de preparar um novo técnico. Agora, quando se analisa friamente, o Zé Roberto é um pouco mais velho, mas o Bernardinho ainda tem lenha para queimar, né? Eu acho que ele deve estar preparando a aposentadoria para depois de 2016, mas se não aparecer outro nome com a mesma... Não, Tuca, é inegável que ele seja um vitorioso, não é que ele é competente, mas eu acho que o estilo dele cansou um pouco. Eu acho que aquele jeitão dele de ser explosivo na quadra, eu acredito, de berrada, Carlão. acho que cansou. Eu acho que até os jogadores já cansaram disso. Não, o que eu acho é que isso é um processo natural, né? O que eu acho é que ele teve um grupo, que ele deixou um grupo que teve uma vida além do que deveria ter tido. Esse grupo que ele levou para os Jogos Olímpicos, eu acho que ele já devia ter promovido uma transição anterior. Eu acho que esse foi o grande pecado dele, tá ok? Bem, vamos mudar de assunto agora, falamos bastante de vôlei, né? Carlão, me preocupa aí, né? Em relação a essa demora em se aprovar a PEC 300, né? Que determina um piso salarial para policiais e bombeiros. Então já começa uma conversa meio atravessada aí, né? E o presidente da Câmara... lá em Brasília, o Henrique Eduardo Alves, que é do PMDB, disse que recebeu alguns membros lá, né, entre aspas, sindicalistas militares, se é que existe esse termo, tá? E eles avisaram o seguinte: sem aumento não vai ter policial que se anime a enfrentar black blocs na rua. Nem acho que seja a condição. Acho que a questão dos black blocs é só uma das possibilidades que pode acontecer durante uma Copa do Mundo. Tem todo um aparato de segurança que depende não só da polícia, mas dos bombeiros, né, da defesa civil e por aí vai.
E eles dizem que não vão estar animados sem o aumento promovido pela PEC 300 a participar de forma efetiva na segurança da Copa do Mundo, né? Por outro lado, também me irrita um pouco essa situação de aproveitamento das situações, né, de eventos para se promover greve de metrô, de metroviários, da Polícia Civil e de outras áreas estratégicas que estão envolvidas no evento. Eu acho que esse tipo de negociação é uma negociação constante, que deve ser feita e promovida a todo momento, e não só em momentos sensíveis como a Copa do Mundo. E disposição internacional, né? Disposição internacional principalmente. Não só de black blocs, não só de manifestantes brasileiros, mas nós temos um fluxo de estrangeiros muito grande aqui. Né? E essas a gente pessoas, precisa garantir a segurança. Precisamos garantir a segurança deles. Tá? Bem, rapidamente para fechar os meus comentários aqui, uma nota que eu achei interessante, né? A gente sempre assiste as partidas de tênis e a gente vê que existe um reinado de algumas marcas esportivas, como Nike e Adidas, né? Então a Nike, por exemplo, patrocina o Nadal, o Federer e o Juan Martín Del Potro, né? E a Adidas, algum tempo atrás, ela teve que escolher entre 2 tenistas para ver qual seria o seu garoto propaganda, que exibiria sua marca nas quadras. E ela optou pelo Andy Murray, em detrimento do Djokovic. Fica claro que ela fez um péssimo negócio, né? Agora a novidade é que quem capturou o Djokovic como garoto propaganda foi uma marca de roupas populares japonesas que chama Uniqlo. E ela teve uma exposição muito grande, uma venda muito grande de material esportivo. É uma marca de roupa mais barata, mais popular. E essa estratégia está sendo copiada por outras marcas, como a sueca H&M, né, que patrocina o Thomas Berdych, e a Lacoste, que não chega a ser uma marca esportiva propriamente dita, mas tem como garoto propaganda o Richard Gasquet. É um esporte chique, né? É um esporte chique, mas a gente nota aí que existe uma apropriação de algumas marcas mais populares que tentam lançar sua linha esportiva aproveitando os atletas do tênis mundial. Uma jogada de marketing interessante. Interessante e que a um custo muito viável, né? É isso. Vamos agora com os comentários de Fernando Martins. Bom, vou falar um pouco sobre futebol, né? Sobre a rodada aí do meio de semana, Copa do Brasil e Sul-Americana, começando pela Copa do Brasil. Bom, quero destacar primeiramente os bons jogos que aconteceram nessa semifinal da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Grêmio e entre Flamengo e Goiás. Foram 4 grandes jogos, na minha opinião, foram times que mereceram estar ali. Mas o destaque vai para cada um dos finalistas. Primeiro para o Atlético Paranaense, né, que é o time que eu venho torcendo nesse ano no futebol brasileiro. Pela camisa que você veste hoje. Hoje eu homenageio ele com uma camisa, inclusive. E essa minha torcida vai de encontro pelo fato de que o Atlético Paranaense disputou o Campeonato Paranaense desse ano com a equipe Sub-23, e isso foi um baque muito grande para outras equipes, para elas perceberem a importância de uma pré-temporada maior, e hoje o Atlético Paranaense está voando fisicamente, taticamente, mostra como essa preparação foi muito importante para ele chegar onde ele está chegando, seja no Campeonato Brasileiro com uma ótima campanha, ou na Copa do Brasil sendo finalista ao lado do Flamengo. E também é um clube sem dívidas, né? A gente fez uma matéria, eu até me recordo que programa foi, e abordou essa questão de que o Atlético Paranaense ele não possui dívidas, ele subiu da 2ª divisão ano passado, e já está entre os primeiros colocados, e ele construiu toda essa trajetória sem dívidas. É o único clube que não tem dívidas no Brasil. Ele fez um empréstimo de 44 milhões quando subiu para a 1ª divisão, mas o que é normal para você conseguir equiparar a qualidade técnica do seu elenco com os outros clubes. Então meu destaque é esse, a minha torcida é essa para o Atlético Paranaense por esses motivos. E sobre o Flamengo, que é o outro finalista, o outro rubro-negro, por sinal, eu queria destacar sobre o aumento do número de sócios que o Flamengo cresceu depois de bater o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil, e mostra como os resultados são positivos para essas campanhas de sócio-torcedor. Desde as oitavas de final, com o gol de Elias, que o Flamengo passou pelo Cruzeiro, já foram quase 10 mil associados novos ao plano do Flamengo. E hoje o Flamengo ele passou o Corinthians na lista de associados do sócio-torcedor, né? Os números são até o seguinte aqui, dos 5 primeiros. O Corinthians ele é o 5º lugar com 45 mil sócio-torcedores.
Em quarto, o Flamengo, que acabou de passar o Corinthians, né, nesse mês de outubro, com 45.400 torcedores. Em terceiro, o Santos, com 53 mil. Em segundo, o Grêmio, com 73 mil, aqui o Grêmio do nosso locutor Luiz Moraes. E em primeiro lugar, o rival do nosso Luiz, o Internacional, disparado, com 109 mil associados. Mas é bem legal a gente observar isso, como que o bom desempenho do Flamengo vem se transformando nesses bons frutos que ele colhe através do plano de sócio-torcedor, apesar de ser um número muito pequeno perante a sua torcida ainda. Isso que eu ia falar, uma contradição. Os dois times que têm as maiores torcidas do Brasil não conseguem capturar... E são times que, se explorarem bem as maiores torcidas do Brasil, vão fazer rios de dinheiro, né? Tem uma questão em relação ao Inter e ao Grêmio. Os dois, eles, digamos que aumentam um pouquinho o número de sócios-torcedores. O Inter já foi criticado várias vezes, até pelo próprio Grêmio. O Grêmio faz um pouco isso também, de ter torcedores que não pagam o plano de associado e se mantém sócio, para aumentar mesmo esse número de sócios-torcedores e assim atrair mais. Então é uma pequena malandragem que eles fazem para aumentar esse número de sócios-torcedores e sempre aí se manterem nas mesmas posições. Mas apesar dessa pequena malandragem, não tem como negar que são os dois clubes espelhos em projetos de sócio-torcedor hoje no Brasil. E também, claro, a gente tem que criticar todo esse problema de gestão do Flamengo e até do Corinthians, de não aproveitar melhor seus torcedores, mas vale o destaque de que agora a gestão vem tomando rumos, podemos dizer, melhores, né, e vem crescendo, e só no mês de outubro um aumento de quase 10 mil torcedores é muito significativo. Você diz em clube espelho, o Grêmio, que foi eliminado pelo Atlético Paranaense nessa semifinal de Copa do Brasil, o presidente Fábio Kopp já falou, no próximo campeonato estadual vamos entrar com o time sub-20 e vamos preparar o time adequadamente, né, numa pré-temporada. E aí os reflexos do Atlético Paranaense. O Grêmio e São Paulo tiveram um problema muito grande esse ano, que é aquela pré-Libertadores que começa em janeiro. O Grêmio teve que ir para Quito para jogar contra a LDU, lá no dia 10, 11 de janeiro. Então, acabou com as férias, pré-temporada, acabou tudo sendo prejudicado. E aí você vê num jogo, o Grêmio mesmo pressionando o Atlético Paranaense no final do segundo tempo, o Atlético Paranaense brincava em campo, parecia, porque eles saíam correndo num contra-ataque, eles alcançavam muito mais tranquilamente a bola, mesmo num time que estava marcando mais, geralmente quem marca mais acaba desgastando mais, e o Grêmio desesperado, apesar de que eu como gremista às vezes posso não enxergar a irregularidade, mas teve um gol mal anulado do Ramiro, na minha opinião, que o juiz marca uma falta do Barcos, mas não tem um ângulo da câmera que mostra o braço do Barcos empurrando o Luiz Alberto, que acaba sofrendo essa falta. O Ramiro faz um gol logo em seguida, mas o Sport TV que estava transmitindo o jogo acabou não mostrando nenhum outro ângulo, pelo menos lá não mostrou, não estava assistindo o jogo na ESPN. Lá talvez possa ter mostrado o ângulo da falta, mas que não saiu muito comentário, eu só queria deixar uma visão gremista da realidade. Uma visão gremista, mas que ficou aí, não, imparcial. Agora só juntar isso, Fernando, que eu acho que o Grêmio e o Inter, eles sabem capitalizar muito bem essa rivalidade, né? Eles sabem jogar mercadologicamente com isso. Certo, aí só para também não deixar de citar, né, também o destaque para os dois técnicos, Jaime de Almeida do Flamengo, que vem fazendo um ótimo trabalho após a saída do Mano Menezes, apesar da gente não poder também esquecer do trabalho do Mano Menezes, que, claro, não foi abandonado de vez e começou o trabalho do zero, não, é uma sequência do trabalho do Mano Menezes, e também é o trabalho do Wagner Mancini pelo Atlético Paranaense. Na verdade, uma sequência do trabalho do Jorginho, começou no Flamengo esse ano, que está agora na Ponte Preta, levou para a semifinal da Copa Sul-Americana. Sobre isso que eu vou falar agora, Luiz. Mas é bem isso mesmo que eu quero falar, mas só um destaque mesmo para parabenizar a Ponte Preta pela classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. Foi um grande jogo muito bacana de assistir. O primeiro jogo foi 0-0 lá em Campinas, no José Amalfitani. A Ponte Preta fez 2-0 no Vélez Sarsfield e conseguiu uma classificação histórica para as semifinais da Copa Sul-Americana. Mas é isso, na quinta-feira a Ponte Preta venceu por 2-0 o Vélez Sarsfield e conseguiu essa classificação histórica sob o comando de Jorginho, qual o Luiz acabou de mencionar. Também vale ressaltar o ótimo trabalho que ele vem fazendo na Ponte Preta. E é legal essa questão porque a Ponte Preta é um clube sem títulos de expressão, né? Ela não possui nenhum título de grandeza, nem a nível estadual. E essa classificação deixa a torcida lá de Campinas encantada e está fazendo muita festa. E é muito legal ver essa participação da Ponte Preta pela Copa Sul-Americana. E vai ganhar de São Paulo. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que a Ponte Preta até hoje não perdeu um jogo internacional. Porque ela jogou os primeiros jogos internacionais agora e venceu. Ela é invicta. Ela está invicta contra clubes estrangeiros. Não, eu acho que perdeu o jogo de volta contra o Deportivo Pasto, se eu não me engano.
aqui pela tabela. Parece Mas é um bom retrospecto, né? Jogou Isso. 3, jogou Sim. 4, ganhou 3, né? Ganhou só 2, empatou 1 e só perdeu 1. Bom retrospecto. É um bom retrospecto. E agora enfrenta o São Paulo na semifinal. O primeiro jogo no Morumbi, o segundo lá em Campinas. Na outra semifinal, Libertad e Lanús disputam vaga para a final. Eu não acho que a Ponte Preta vai conseguir sagrar campeã. É muito difícil passar pelo São Paulo e, posteriormente, se conseguir, é muito difícil passar pelo Libertad ou pelo Lanús. Mas fica aqui esse destaque para a Ponte Preta. Vamos agora com os comentários de Vinícius Martins. Bom, começando pelo comentário a respeito do Lucas, ex-jogador de São Paulo. Essa semana saiu na imprensa que o senhor Juvenal Juvencio pretende trazer o Lucas novamente para o São Paulo por 1 ano de empréstimo, né? Aproveitando que o jogador não desempenha o mesmo papel de importância que ele teve no São Paulo antes de ir para a Europa. E ele quer aproveitar esse momento usando o desejo do Lucas de ainda querer ir para a Copa do Mundo e convencer o Felipão que ele pode jogar em 2014 no Brasil. Eu acho que é uma ideia interessante. O São Paulo tem muito a ganhar se trouxer de novo o Lucas por 1 ano. E eu acho que se o Lucas aqui no Brasil tem muito mais condições de chegar à seleção do que se ele continuar na Europa, onde ele não está rendendo bem, o futebol dele está esquecido lá, ele fez apenas 1 gol na passagem dele. E acho que Ele aqui marcou ele pode... marcou o segundo nesse final de semana. Obrigado, Fernando. Semana passada. E eu acredito que aqui ele pode chegar à Copa do Mundo. E o meu segundo comentário Posso fazer um comentário? Eu já comentei aqui no programa a respeito da Copa de 94. O grande jogador da seleção brasileira naquela época era o Raí. E ele foi também para o Paris Saint-Germain. Só que ele ficou um período sem ter férias. Depois, na Copa do Mundo, ele caiu de produção, foi substituído pelo Mazinho e tal, e perdeu o cargo de titular e capitão da seleção. E eu comentei isso quando falamos aqui no programa no passado da ida do Lucas para o Paris Saint-Germain. Falei, talvez não seja uma boa época para ele ir, porque ele também vai ficar sem férias. Ele já chegou lá disputando o campeonato, né? Ele já estava no final do campeonato, aqui ele saiu depois da final da Sul-Americana, entrou já no campeonato e está disputando o campeonato até agora. Então ele não teve, talvez, uma boa pré-temporada, não teve descanso e talvez esteja refletindo no desempenho dele em campo. Sim, né? Concordo. E eu não sei se o retorno dele é uma boa também, Vinícius, nem para ele, nem para São Paulo. Mas eu acho que ele deve ficar lá, ele deve repensar o jogo dele, a estratégia dele lá no Paris Saint-Germain. Eu vou ser sincero, eu nunca gostei muito do estilo de jogo do Lucas. Eu não vejo ele muito entrosado em time. Eu vejo uma pessoa que de vez em quando ele escapa com a bola, correndo e marca um gol lá. Então é difícil esse tipo de jogador se adaptar a um esquema rígido mais tático, né? Mas também é uma opinião muito particular. Mas vamos voltar também um pouco à realidade, na minha opinião, né? Que o Juvenal Juvencio é um dirigente muito folclórico, ele adora ficar prometendo essas coisas pra torcida, fazer uma média, e eu não vejo possibilidade nenhuma disso acontecer, do Lucas voltar 6 meses após ter sido vendido por milhões e milhões de Tivemos dinheiro. uma notícia interessante essa semana também que eu coloco nessa mesma categoria, Fernando, o Hulk no Palmeiras. Esses absurdos que aparecem sempre pra iludir o torcedor, né? porque o E tem Hulk gente que acredita. É porque o Hulk é verde? Só por isso. Só se for a única chance dele ter alguma aproximação com o Palmeiras atualmente, sendo ídolo lá e marcando gols pela Liga dos Campeões nesse próprio meio de semana. O segundo comentário, o segundo assunto que eu trago é a questão de que a Câmara dos Deputados, os deputados ligados ao futebol, eles estão com um projeto de lei que pretende quitar as dívidas dos clubes brasileiros num período de 20 anos, né? Hoje essas dívidas chegam a 4 bilhões de reais e nenhum dos clubes sabe como pagar, não tem ideia nenhuma e o Estado vai tentar intervir para ajudar esses clubes, né? A proposta é de 20 anos e que 90% desse valor possa ser pago em bolsas para atletas e investimentos em infraestrutura no esporte brasileiro, né? Aí eu me pergunto, será que os clubes vão realmente fazer esse investimento em infraestrutura e bolsas para formação de atleta, ou eles vão apenas usar isso como um meio de ter um perdão, entre aspas, porque não vai haver um pagamento efetivo por um caminho, sendo que são 90% de 4 bilhões de reais, né? Só que, por outro lado, é interessante que, dentro dessa questão do projeto de lei, eles pretendem punir os clubes que não se adequarem às novas regras, desde perda de pontos no campeonato, rebaixamento, exclusão de competições, até processo contra os dirigentes que não administrarem bem o dinheiro dos seus clubes, né? E fica a discussão aqui, até que ponto é importante que o Estado intervenha para ajudar
os clubes a quitarem suas dívidas do futebol brasileiro. Eu acho que cada vez a situação piora, né? Eu consegui, a partir dessa ideia que você falou aqui, eu comecei a gostar da Time Mania, que nasceu com essa intenção. Que inclusive vai ser reformada nesse novo projeto, né? A Time Mania, o dinheiro arrecadado com ela vai ser revertido também para a formação de atletas. É interessante essa ideia de investir em infraestrutura e formação de atletas, mas será que os clubes realmente têm base e preparo para fazer isso de forma efetiva? Não seria melhor o Estado pegar esse dinheiro e gerir ele próprio, esse dinheiro, para a base de formação de atletas? Enquanto aqui no futebol brasileiro os clubes serem geridos de qualquer maneira e não como clubes e empresas, não acho que haja mudanças significativas na situação financeira dos clubes, porque os dirigentes passam e tomam atitudes sem nem pensar nas consequências, porque o que importa para eles é o momento. E depois o que fica, o legado desses dirigentes, fica as dívidas, fica os problemas financeiros, problemas estruturais, como até a gente acabou de citar o Flamengo como um desses times, e é isso que sobra no final, né? Enquanto eu não mudar essa mentalidade de gerir o nosso futebol, acho que as coisas não vão muito pra frente não, em questão financeira. Bom, vamos agora aos comentários estendidos de Luiz Moraes. Bom, eu vou dar um aplauso para o São José, bicampeão da Libertadores de futebol feminino. Nesta semana sagrou campeão da 5ª edição da competição, que já tem o Santos campeão em 2009 e 2010, o São José tinha sido campeão em 2011, quando foi realizado em São José dos Campos mesmo a competição, e o Colo-Colo que foi campeão ano passado. Então São José e Santos aí como os maiores campeões da Taça Libertadores da América de futebol feminino. Nas 2 últimas semanas falamos do tema aqui no Observatório do Esporte, e deixo aí o aplauso para o clube da minha cidade. Você não vai falar do time de basquete da sua cidade? Eu vou falar até do time de basquete. O nosso diretor Fábio Fleury pediu um aplauso para o time de Bauru, que se classificou para o Final Four da Liga Sul-Americana, passou em primeiro no seu grupo, num grupo que era para ter 4 clubes, mas o Caquetíos Falcón da Venezuela desistiu da competição, aí dos 3 restantes iriam passar 2 de qualquer maneira. Passaram Bauru, Boca Juniors, em terceiro ficou o São José, desfalcado principalmente do Fúvio e do Caio Torres, mas principalmente mesmo do Fúvio, que é o maestro do time, desde 2009 está lá, é o capitão. Eles não estando em quadra, o time de São José é outro. Ele sempre joga ali a média de 30 minutos para cima em qualquer partida. E São José sentiu muito, apesar do André Laus, o americano, jogar ali na armação, jogar bem na armação. Mas o Fulvio, ele é o maestro mesmo, ele tem uma média de quase 10 assistências por partida no Campeonato Paulista, em competição que o São José também foi eliminado nessa semana por Franca, que é o próximo adversário de Bauru. Lance espetacular, né, Luiz? Eu acabei não acompanhando o 5º jogo, eu estava um pouco triste, na verdade, já com as 2 derrotas e com a contusão do Fulvio, e ele que vai ficar 8 meses fora, pelo menos, das quadras, para se recuperar de uma contusão antiga na perna esquerda. Então ele vai perder toda a temporada do NBB também, que se inicia agora nesse final de semana com um grande jogo, Brasília e Flamengo, que a Globo vai transmitir, apesar de não estar propagando muito essa informação. No blog Bala na Sexta da UOL, o Fábio Balaciano comentou disso, de a Globo não está anunciando muito esse jogo. Mas fica o aplauso aí para o time de Bauru Basquete, que está entre os 4 na Liga Sul-Americana, as 4 finalistas, e pode ser campeão, por que não? E aí de uma competição, a competição mais importante internacional aqui na Zeca Marques diria que não, hein? O que pode pesar a favor de Bauru é ser sede de novo do Final Four. E Bauru está entre as cidades cotadas, logicamente vai ser em uma uma cidade de algum dos clubes finalistas. O que pode ser bom para Bauru, o Zeca não tá aqui para torcer contra, né? Para não ficar fora. Agora ou nunca, né? Bom, e deixar minha vai para o Domingão do Faustão, que no último domingo cometeu uma atrocidade sobre automobilismo ao falar uma informação falsa no quadro Tem Gente Atrás. Estava o candidato Rony Packer, que estava vestido de Elvis Presley, e ele tinha que responder algumas perguntas. Se ele acertasse se era verdadeiro ou falso, ele ganhava tantos mil a mais. Ele estava até então com 19 mil. Se ele respondesse certo a seguinte pergunta que irei fazer aqui, ele iria para 38 mil reais. A pergunta que o Fausto Silva falou era: o piloto Sebastian Vettel vence o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Abu Dhabi. É o atual campeão da temporada, mas ainda não alcança Michael Schumacher em número de títulos. Isso é falso ou verdadeiro? Amigos da mesa, isso é falso ou verdadeiro? Vocês saberiam?
Isso é verdadeiro. Verdadeiro, não é? Isso é verdadeiro, verdadeiro, claro. E o participante respondeu falso. Lógico, ele errou. Silva? Falso. Ele acabou errando a pergunta. Mas o Faustão falou, tá certo, é falso mesmo, sei lá o quê, e ganhou 38 mil reais. Ele errou a pergunta seguinte, mas mesmo assim fica a vaia pra Globo, que ainda mais Mas quem que faz essa correção de é certo ou errado? É o próprio Fausto Silva, se for, é uma tremenda falta de Não, eu acho que a organização. vaia é pra ele também, né, Fernando? Não, Porque ele é eu quero- jornalista esportivo, ele Exatamente. começou como jornalista. Então, ele tem conhecimento, ele era. Eu quero Espero dar que outra ele saiba. vaia. Eu É vou que, dar... é que pra mim não ia nem ser ele que criaria essas perguntas e nem ele que diria se tá tudo certo bem, ou não. mas ele, Então, minimamente, ele Viu? deve acompanhar. E... E aí, é aí que fica a minha vaia, porque a Globo é a transmissora oficial de Fórmula 1 aqui no Brasil e o Fausto Silva é um jornalista esportivo, como o Carlos Napolitano bem lembrou. Então, junta as duas coisas ali, deu tudo errado. Esse programa era ao vivo, era gravado? Olha, eu acredito que o programa seja ao vivo, porque não é possível que gravado o Faustão passe é um ao erro vivo. desse. Posso encerrar esse assunto? Pode. Eu queria dar uma vaia pro Luiz Moraes, que devia escutar a Rádio Unesp aos domingos à tarde. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Agora, no Observatório do Esporte, vamos falar sobre presença de público e preço dos ingressos nesse campeonato brasileiro. Não é só na pontuação que o Cruzeiro é líder. Na arquibancada tem a torcida que mais acompanha o time. O Clube Mineiro tem a melhor média de público do campeonato, com quase 27 mil torcedores por jogo em média. E já falando de porcentagem de ocupação do estádio, o Corinthians é quem vence a disputa com 70% de ocupação do Pacaembu. Um dado curioso é que apenas 4 entre os 20 times ocupam mais de 50% de seus estádios. São eles, além do Corinthians, Internacional, Criciúma e Cruzeiro. Claro que quem realmente chamou a atenção nesse ano, e não só nesse ano, foi a torcida do Santa Cruz. A equipe de Recife, que conquistou o acesso à Série B do Brasileirão do ano que vem, levou em média 26 mil torcedores ao estádio Arruda. No último jogo, pelas quartas de final da competição, foram mais de 60 mil torcedores contra o Betim. Com isso, a média do clube nordestino passou a do Corinthians e hoje só perde em média de torcedores por partida para o Cruzeiro, provável campeão brasileiro deste ano. Mas um caso que chama atenção nesta edição do campeonato é o São Paulo. O clube paulista brigava para não cair até meados de agosto e a diretoria percebeu que precisava do apoio da torcida, pouco presente até então. A solução foi reduzir o preço dos ingressos, que passaram a custar até R$ 2,00 para sócios e R$ 10,00 para não sócios na arquibancada. A estratégia, pelo menos em relação ao desempenho do time, deu certo e hoje o time briga por vaga na Libertadores. O vice-presidente social do São Paulo, Roberto Natel, comenta a decisão de baixar o valor dos ingressos. Veja, o nosso intuito era exatamente esse, trazer a torcida para dentro do estádio e essa torcida ser o 12º jogador dentro do campo. A partir do momento que a gente abriu esse ingresso, que foi uma atitude corajosa da diretoria, porque você estava com o time indo para o lado do rebaixamento. E você bota 50 mil pessoas e se o time não se correspondesse, era uma vai em cima de todo mundo, né? Então, São Paulo, acreditando no time e acreditando na torcida dele, fez essa promoção de 10 e R$ 2,00. O que mostrou-se positivo é que essa torcida veio para o estádio alegre. Então, é uma torcida que vem para incentivar o time, né? E foi o que aconteceu. Trouxe essa força de vontade, acreditando no time, fez os jogadores acreditarem neles mesmos e acabou dando resultado. Quem concorda com a decisão adotada pelo clube é o jornalista dos canais ESPN, Thiago Simões. Olha, eu acho que isso é muito válido para o futebol brasileiro, ainda mais quando a gente leva em consideração que o Brasil tem um salário mínimo muito abaixo do que se a gente comparar com outros países, né? O fato do Brasil ter esse salário mínimo um pouco mais baixo, eu acho que é válido, mas em determinadas circunstâncias. A gente não pode esquecer que o futebol é um espetáculo, né? É uma diversão, e isso tem um preço, né? E ainda mais se a gente levar como referencial quanto os jogadores ganham
por mês os técnicos ganham fortunas, quanto alguns clubes conseguem lucrar com isso. O fato é que o São Paulo utilizou essa possibilidade de baixar o ingresso exatamente para fazer com que o torcedor pudesse comparecer. Só que chama a atenção que a lei da oferta, a lei da procura, chama a atenção que sempre quando abaixa o preço dos ingressos, o que acontece? A torcida comparece com muito mais ímpeto no estádio. Isso faz com que o estádio fique mais lotado, dê a impressão que até o campeonato esteja melhor e, além disso, ajuda a torcida. Sem contar que faz com que a equipe consiga aumentar o seu orçamento e o seu lucro em uma partida. Thiago ainda completa que o clube não pode focar apenas no valor do ingresso e cita o caso do Santa Cruz como exemplo. A gente não pode dizer que essa é somente a solução, né? Se a gente levar em consideração o que o Santa Cruz fez para subir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, na última partida foram mais de 60 mil torcedores para o estádio, né, em Recife. E a média, se você levar em consideração a média paga pelo torcedor, foi de R$23, né? Isso que é acima do que a média paga por torcedores da primeira divisão. Ou seja, em jogos importantes, o torcedor chega a pagar um pouco mais pelo ingresso. A gente chegou a ter jogo da Libertadores, o ingresso custando R$100, jogos que o Corinthians fez fora de São Paulo também custando uma verdadeira fortuna. Por quê? Porque exatamente em centros que o Corinthians geralmente não joga, então o São Paulo não joga, alguma outra grande equipe não atua, e tem aquele chamariz para aquela torcida, ou aquele estado, ou a cidade que não tem o costume de ter a oportunidade de ver um time como esse, né? O fato é que, sim, tem que ser analisado da melhor forma possível. O marketing de cada equipe vai conseguir construir qual é o melhor planejamento para cada situação. No caso do São Paulo, foi pertinente porque a equipe passava por uma verdadeira crise. Baixar o preço do ingresso fez com que o torcedor fosse para o estádio e foi primordial para que a equipe subisse na competição e atualmente ser o melhor paulista na competição. A torcedora do São Paulo, Amanda Macedo, também apoia a decisão e acredita que isso foi o fator essencial para essa presença massiva da torcida e do desempenho do time. Mas ela comenta que esse projeto de popularização do ingresso já existia antes desses novos preços. Então, na realidade, eu acho que assim, que explodiu de repente essa questão dos ingressos super baratos, mas eu acho que o São Paulo já vem fazendo uma política de ingressos populares anterior a essa má fase, né? Então, assim, quem realmente acompanha o clube sabe bem disso. A final da Sul-Americana do ano passado, por exemplo, eu paguei o meu ingresso R$10, com meio ingresso a R$5, né? Então, realmente, essa super promoção para sócio torcedor a R$2, ela realmente aconteceu baseada na conduta do time no momento, mas a questão do custeamento de ingressos já vem com uma política popular anterior. Porém, não são todos que concordam com essa política de popularização de ingressos. Na última terça-feira, durante um evento sobre negócios no futebol, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, afirmou que o São Paulo está fazendo mal ao futebol com esses baixos preços. O executivo da Odebrecht, construtora da Arena Corinthians, Dênio Cidreira, pegou carona nas declarações de Andrés e lembrou da briga entre torcedores no último clássico entre São Paulo e Corinthians. Ele só talvez não tenha lembrado que no jogo entre Corinthians e Vasco, em Brasília, onde os ingressos mais baratos custavam R$160, também houve uma briga generalizada. Já o consultor de marketing e gestão esportiva Amir Somoji chegou a declarar em texto para o jornal Lance que essa promoção atrairia um torcedor mais violento aos estádios. A torcedora Amanda Macedo, que vive de perto o clima das arquibancadas, rebate essa ideia de mudança de perfil entre os torcedores. Que as pessoas realmente correlacionam a violência às classes menos abastadas, né? Nós já estamos cansados desse discurso de branqueamento de classe média, né? Eu tenho uma postura de que o popular a massa que deve estar nos estádios, né? Então, assim, com um custeamento baixo de ingressos, você não atrai um público necessariamente violento, você atrai um público muito mais, eu acho que até enraizado na história do clube, realmente muito mais parte do universo do clube do que alguém que paga R$300, R$400 no ingresso e que, na verdade, está lá 1, 2 vezes por ano. Eu acho que não é esse cara que alimenta o clube, né? Então, assim, na verdade, eu acho que quem mantém o clube são as pessoas que estão lá sempre, né? Então, eu não vejo relação alguma com isso, muito pelo contrário, e acho que realmente, infelizmente, as pessoas estão colocando o futebol como o espetáculo
né, esse adestramento corporal que a gente vai ter para a Copa, de todo mundo sentadinho, né, adestrado. Então, realmente, eu acho que é mais essa relação que se faz. Inclusive, eu até queria só fazer um adendo, que o André Sanches, né, o ex-presidente do Corinthians, ele criticou muito essa manobra e eu acho muito curioso, né, porque até então nós somos reconhecidos como um clube de elite e um clube que é reconhecido como popular, como um clube de massas, tem um dos ingressos mais caros do país, né? E em entrevista ao Observatório do Esporte, Amir Somoge reconheceu o erro na polêmica declaração, mas preferiu não tocar no assunto. Porém, ele mantém a opinião de que a estratégia adotada pelo São Paulo não é a mais eficiente. Do ponto de vista que o São Paulo fez, ele conseguiu botar público no estádio, que é positivo. Só que ele não vai conseguir fazer com que esse torcedor esteja disposto a pagar cada vez mais. Tanto é que ele até já indicou, pelo que eu li, que ele quer manter essa promoção, entre aspas, promoção, né, o ano que vem. Porque a partir do que ele adere a esse preço como definitivo, é muito difícil depois ele conseguir subir um pouco esse preço sem perder um grande número de torcedores, que é o que parece. A grande motivação inicial era o preço e agora demonstra que não é só o preço, é o apoio ao clube, é mostrar o seu amor ao clube. Então você percebe que é possível trabalhar com um índice de preço muito mais adequado sem usar ela como a principal variável e adicionando outras variáveis, como por exemplo a paixão do torcedor, a forma de você trabalhar para que ele te abrace, sem obrigatoriamente reduzir demais o preço dos ingressos e ficar refém dessa estratégia. Amir comenta que os preços poderiam até sofrer alterações, mas não oferecer somente isso como atrativo para o torcedor. Na minha opinião, você poderia até trabalhar com preço, mas não o preço como chamariz, o preço como um valor adicionado. Então, o sócio não precisava pagar R$2. O sócio poderia ter outros benefícios que não uma redução de preço, assim como o torcedor da arquibancada, que teve a redução mais drástica, é por isso que deu esse impacto, que ele pagando R$10 a arquibancada, ele acabou se motivando, mas ele poderia ter, por exemplo, uma abordagem na hipótese de o clube, naquela situação que estava, ter trabalhado, na verdade, um conceito de ir a todos os jogos, fazer com que ele fosse a todos os jogos e aí pagasse o ingresso mais barato. Mas não ao contrário, pague o ingresso barato e venha ao jogo, e sim, venha ao jogo porque o São Paulo precisa muito do seu apoio, porque sem o seu apoio vai ser muito difícil de se safar, e nesse contexto, ele indo a todos os jogos, ele teria um preço muito menor. Outro time que chama a atenção na edição atual do Brasileirão é o Botafogo. O clube fez uma grande campanha até aqui e se manteve entre os líderes durante toda a competição, estando em 4º lugar atualmente. Porém, a torcida decepcionou e não compareceu em peso nas arquibancadas. O Botafogo tem a 12ª melhor média de público do campeonato, com 12 mil torcedores por partida em média, e ocupa a 19ª colocação em taxa de ocupação, com apenas 18% da capacidade do estádio. O dono do blog do torcedor do Botafogo no site Globo Esporte, Caio Araújo, que compareceu em todos os jogos do Botafogo em casa nesse Brasileirão, comenta essa situação. A torcida do Botafogo, ela anda desconfiada com o time, já não é de hoje. Em 2007, o Botafogo fez um primeiro turno absurdo, o segundo turno caiu. 2008 nem tanto, 2009 lutou para não cair, 2010, 2011, 2012, estava bem, quando chegou lá em setembro, outubro começou a cair. Então a torcida do Botafogo já tem uma desconfiança natural com o time, e aí, depois de perder do Cruzeiro, teve um bom público contra o Bahia, se eu não me engano, um público interessante, e aí ele perdeu esse jogo em casa, depois perdeu contra a Ponte, e aí degringolou. Aí entrou o fator do passado, de desconfiança. E assim, eu considero que o Botafogo tem um problema sério de público, mas eu não considero que seja um problema exclusivo ao Botafogo. O Fluminense ano passado estava com média baixíssima, ele foi campeão, assim, com o pé nas costas. Então eu não acho que seja um problema só do Botafogo. Para o analista de marketing Amir Somoge, o perfil dos torcedores e sua proximidade com o clube em questão deve ser levado em conta, mas dá dicas ao Botafogo. O Botafogo, como outros clubes, tem um perfil de torcida. Você pega, por exemplo, a própria torcida do São Paulo, é uma torcida distante do clube, vai a jogos importantes, jogos de Libertadores, e quando o clube está muito bem, ele lota o estádio, independente do preço. Sempre foi a característica do São Paulo. O Botafogo tem um outro perfil, um torcedor um pouco mais distante do clube, tem o seu número de sócios torcedores, que mesmo assim a média não sobe, ele é só torcedor que não vai ao jogo, e ele tem o problema do Engenhão, quer dizer, a ausência do Engenhão, que era a casa do clube, ele vinha trabalhando com isso, então isso pode afugentar. Eu, se fosse o clube, faria campanhas fortes, realmente emotivas, trabalhando com bonificação para o torcedor, né, prêmios intangíveis, faria uma gama enorme de atividades para aumentar a média de público.
Fato é que outros times já estão adotando a estratégia tricolor como exemplo. O Santos anunciou nesta sexta que venderá ingressos de até R$1 contra o Bahia no Pacaembu, para o jogo da próxima quinta-feira, véspera de feriado. Além do clube praiano, Fluminense, Vasco e Ponte Preta também baixaram seus ingressos. Agradecemos ao Almir Somoji, à Amanda Macedo, ao Thiago Simões, ao Roberto Natel e ao Caio Araújo pelas entrevistas ao Observatório do Esporte. E agora passo esse tema para os nossos amigos aqui da mesa. O que vocês pensam sobre essa presença de torcedores nesta edição do campeonato? O exemplo do São Paulo tem que ser tomado por outros clubes. Queria que vocês falassem também um pouco aí do Botafogo, né, que sempre está com pelo menos nesse ano, a média de público não muito boa, como a reportagem mostra. Bom, Luiz, antes de iniciar essas discussões, eu queria relembrar um programa que a gente exibiu no dia 26 de abril de 2013, o programa 116. Quem quiser pode até entrar na nossa página do Facebook ou no nosso blog e ouvir de novo esse programa. A gente fala um pouco sobre os problemas que afastam o torcedor do estádio brasileiro. E a gente pegou como base um material feito por uma consultoria de marketing, que aborda 17 fatores que afastam esse torcedor do estádio. Entre alguns de alto impacto que mais causam esse afastamento, destaca a violência, o preço dos ingressos, como a gente aborda nessa matéria, qualidade dos estádios, ofertas de pay-per-view, outras opções de entretenimento mais interessantes que estão aparecendo, como teatro, cinemas, bares, etc. A pouca importância dos jogos também, além da baixa qualidade ou tradição de adversários, e até mesmo o nível de competitividade dos times. Má posição na tabela e tal, e vale destacar isso também, né, que não, além do preço, existem muitos outros fatores estruturais, organizacionais que afastam o torcedor do estádio, e eu acho que vale até o ouvinte ouvir esse programa novamente para lembrar um pouco desses problemas. Fernando, eu ia falar justamente sobre isso, que nós já conversamos sobre esse assunto aqui, de ausência de torcedores nos estádios, né? Eu acho que nesse programa nós comentamos que o torcedor faz parte do espetáculo, tanto para a televisão, quanto para o torcedor que está no estádio, e tem mais torcedores ali assistindo a partida. Então acho que essas iniciativas de abaixar o preço do ingresso para levar mais torcedor, acho que é válido, né? Eu acho que foi muito feliz a palavra, a escrita do Amir Somoji, falando que isso poderia levar mais torcedores violentos para os estádios. Eu não concordo muito com isso, acho que eu concordo com a torcedora, com a Amanda, que isso é uma forma de preconceito até social, né, em relação às classes menos favorecidas, mas eu acho que o público faz parte. É muito chato você assistir um jogo na televisão sem torcida e é um estádio sem torcida, né? Faz parte do espetáculo. Eu acho que a questão também dos preços dos ingressos aqui no Brasil são muito altos, né? Se o Zé Camargo estivesse aqui, ele ia falar que eu ia lembrar que nós fomos para Portugal num evento, nós fomos assistir um jogo do Lisboa, né? Nós pagamos 30 euros. Tá? Eu assisti um jogo em 2008 aqui em Bauru, no Alfredo de Castilho, eu paguei R$100. É muito caro. Se for pensar a qualidade do espetáculo, a qualidade do estádio, não é? Você colocar os preços em altos níveis, você desconsidera, é igual o Thiago Simões falou, você desconsidera a realidade do brasileiro, que muita gente ganha um salário mínimo, muita gente ganha pouquíssimo dinheiro, e aí você afasta a grande massa que agrega valor ao espetáculo, o famoso espetáculo que o André Sanches sempre fala, né? A torcida faz parte disso, e você vai excluir ela de dentro disso com o pretexto de que talvez ela traga violência ou não faz sentido nenhum. Sim, mas eu fico meio com o pé atrás com essas promoções, porque esses valores são simbólicos. Se você colocar ingresso a R$2 ou R$1, é quase simbólico e não tem representação. Então eu acho que em vez de você colocar um ingresso a R$50 em média o ano inteiro, e em alguma parte do ano colocar ingresso a R$1, R$2, R$10, coloca o ano inteiro a 20, 30 no máximo, estourando os ingressos, que a torcida vai comparecer. É um preço razoável, a gente pode considerar, mas eu acho também que há outros fatores também, há toda essa intenção de embranquecimento do estádio, a gente sabe que existe, de afastar os torcedores mais pobres dos estádios. Isso é lamentável, até a gente já discutiu bastante isso, a Amanda também cita esse adestramento do público, de todo mundo ficar sentado, não ter mais esse clima de torcida, e isso é uma coisa que a gente lamenta também, porque esse tipo de comportamento fica esquisito, né? Não é um teatro. Mas é um negócio. O futebol é um negócio, e o negócio vai depender da oferta e da procura sobre esse negócio, né? Então, se o time tá mal, né, é razoável que você abaixe o preço para vender o produto, que é o jogo. Se o time tá bem, é razoável que você aumente o preço, né? Então talvez o jogo do Cruzeiro agora no final de semana para conquistar o título, não sei, poderia até ver isso aí, talvez os preços estejam mais altos,
né, para lotar o estádio e ter renda. Né? Nos playoffs nos Estados Unidos, quando os times chegam, o valor é outro da temporada regular. Acho que é só mais uma última coisa que a gente não pode deixar de discutir, é mesmo a questão do Botafogo, né? A gente vê aí o Botafogo disputando as primeiras posições desde o início do campeonato e mesmo assim não consegue atrair o seu público. O Seedorf mesmo deu declarações durante o campeonato inteiro de insatisfação com a torcida. Ele, inclusive, nessa semana falou de uma comparação com o Milan, que lotou o estádio, fez o Milan venceu o Barcelona no primeiro jogo, né? Não no segundo agora, que foi a vitória do Barcelona, mas no primeiro jogo da fase de grupos que eles se enfrentaram, o Milan ganhou justamente pela sua torcida, que empurrou o time o tempo todo, e o Seedorf fez questão de lembrar isso. E é muito curioso o caso do Botafogo, né? Vale destacar, o Caio Araújo, ele falou bastante sobre isso, ele comentou esse histórico de decepção, sobre a qualidade do time, que vem bem, mas que não enche o estádio, mas que tem outros problemas que justificam, como jogar em volta redonda, por exemplo, durante 4, 5 jogos durante o campeonato. E é isso que eu queria destacar. Você é ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. E se você quer ouvir programas antigos nossos, como o 116 mencionado aqui agora nos comentários, acesse o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporte.blogspot.com e lá tem todos os programas de nosso histórico. Repetindo, www.observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Fernando Martins e Luiz Moraes. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Vinícius Martins. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Marina Goulart, Vinícius Martins, Heitor Facini e Thiago Pavini. Equipe de produção online: Caio Michel e Mariana Teodoro. Direção de Fábio Fleury e produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, o Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.